Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Brada! Feliz Páscoa! Palmas pra Jesus, palmas pro Senhor, palmas pra Jesus, palmas pro Senhor. Dê uma olhada lá no fundo do coração, no fundo dos olhos de quem está do seu lado. Abra um olhar de ressurreição e diga para quem está do seu lado: Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Páscoa, feliz
Aleluia. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Aleluia. 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 Sentados. Hoje, mais do que em todos os momentos de tudo, nós precisamos humildemente invocar o auxílio do Espírito Santo, pois só Ele pode nos fazer compreender as Escrituras segundo a qual Ele devia ressuscitar dos mortos. Incline a sua cabeça, reze e peça essa compreensão que o Espírito Santo te dará nesta noite. Amém. Irmãs, irmãos, uma das questões mais delicadas quando se trata de religião e de fé é que todas as formas de religião e de fé se caracterizam por apresentar mediações, modos, meios pelos quais a gente se aproxima de Deus, chega a Deus, compreende Deus. O judaísmo e mais tarde o cristianismo, que herda toda a tradição hebraica e é a continuidade autêntica da primeira aliança. O cristianismo é a primeira aliança levada à sua plenitude. Também apresenta para a gente, sobretudo diante de tema tão importante, mas também tão complexo como o da ressurreição, nós precisamos de mediações. A partir de agora, sepultou Jesus, como é que a gente vai continuar nossa caminhada seguindo a Jesus? Ele deixou vários meios, mas na liturgia do Evangelho de ontem, falava da recordação de tudo o que Ele nos falou. E o Evangelho de hoje, ontem era Lucas, hoje é João. De novo, hoje fala de recordar as Escrituras, mas o Evangelho de hoje, tome lá, no seu livreto, na página 107, o número 10, da página 106, 107 aí no cabeçalho. Evangelho de João, capítulo 20, versos 1 ao 9. Entre você e a Escritura, entre você e os sinais prodigiosos de Cristo e da obra de Cristo, tem uma lacuna, e Cristo deixou uma mediação para preencher essa lacuna. Vamos lá? No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus. Vocês? Bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Isto, o contraste. Primeiro dia da semana, bem de madrugada, Maria que vai. Esta é a realidade do lado positivo, do lado bom, a novidade. Mas tem uma outra realidade. Ainda está escuro, tem um túmulo e tem uma pedra que
fora retirada do túmulo. Este confronto entre as duas realidades que Maria vive e experimenta, e o túmulo aberto, a pedra retirada, faz a gente pensar: e agora? Quando aparece algum elemento de dúvida na minha e na sua caminhada de fé, também se deve fazer essa pergunta: e agora? Que pensamento passa na mente e no coração de Maria Madalena? Imediatamente, sem nenhuma dúvida, versículo 2: então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Espere lá, espere aí. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro, o chefe do colégio apostólico, o chefe dos apóstolos, e um outro discípulo, aquele que Jesus amava. Muito provavelmente, todas as evidências, é o autor do Evangelho de João, que quando aceitou Jesus, era um adolescente, era um jovenzinho. Não é à toa que Jesus, na cruz, antes de morrer, dá a Nossa Senhora para adotá-lo. Eis aí tua mãe, eis aí teu filho. E aqui, na hierarquia e na igreja, Pedro, o mais velho, o primeiro apóstolo, está junto com o mais novo, o adolescente João. Madalena, de imediato pensa: no meu caminho de fé, primeiro dia da semana, de madrugada, vou ao túmulo levando os perfumes que eu preparei, encontro a pedra removida, e agora, desesperar, pender para uma interpretação própria e criar uma fantasia? Não, voltar àquilo que Cristo mesmo deixou, a igreja. E a igreja representada em duas realidades: a hierarquia, ou a responsável pela verdade das coisas, a curar, apurar os fatos, remete a Pedro, e o afeto, o discípulo que Jesus amava. Um menino que apaixonou por tudo que Jesus ensinou e que, segundo a tradição, é autor do livro do Apocalipse, que foi parar num presídio de segurança máxima. E lá escreveu um dos mais belos poemas da esperança cristã, o livro do Apocalipse de São João. Maria Madalena vai aos dois, vai à fonte responsável pela verdade e vai à fonte responsável pelo afeto, símbolo da mãe que ele recebeu como mãe ao pé da cruz. Maria vai aos dois, não vai só a Pedro, a verdade, e não vai só a João, o amor. Porque verdade sem amor, para o cristão é uma mentira. E amor sem verdade para o cristão é um tipo de ódio, de obsessão. Em Cristo, o ressuscitado, o morto e ressuscitado se fundem. Nos Salmos a gente canta que nele justiça e paz se abraçam. Nele o amor e a verdade se encontram. É como o pavio da vela e a cera da vela. São duas realidades juntas que produzem a luz. Não há luz sem pavio e sem a cera. Mas os dois juntos
é que queimam e produzem a luz. Isso aqui tem consequências que nós não temos noção do que vem pela frente. Vamos lá? Ela vai ao encontro dos dois e lhes diz: juntos tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Pronto. O que nós não sabemos na igreja, a gente não vai para um site, para um blog, a gente não cria um canal no YouTube para começar a bombardear e falar mal da igreja, porque tem coisa acontecendo que a gente não sabe, né? Maria vai à fonte e apresenta a dúvida. Olha, é responsabilidade de vocês, apóstolos, dar-nos isto. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Reajam. Reajam. Olha só, o que vem agora é impressionante. O evangelista João é de um refino no estilo literário dele, que é chamado o quarto evangelho, que é chamado pelos místicos de o manual de espiritualidade cristã. Se você precisa aprofundar no conhecimento e deseja viver uma vida espiritual, uma vida mística, seu livro de cabeceira deveria ser o Evangelho de João. Tem um monte de livro de espiritualidade, até de nós padres, de freira, de cristãos leigos, que não vale nada, embora estejam entre os mais lidos e mais vendidos, mas não vale nada comparado ao Evangelho de João. Nada! Joga fora um monte de porcaria. Vai, e aí? O que vem pela frente você vai se assustar. Versículo 3. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Preste atenção. 4. Os dois corriam juntos. Os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Por quê? Na lógica, mais jovem. O velho Pedro é o primeiro apóstolo, é nós dos 60 para frente, né? Já tem uma travada na perna para caminhar. O velho Pedro corre. O jovem corre também, chega primeiro. Na verdade, o amor sempre chega primeiro, o amor sempre corre mais rápido. E esse é um problema. Quando o amor corre primeiro e toma as providências dele e não aguarda o juízo da verdade, o amor vira paixão e vira carniça. Quando o amor vai à frente, toma decisões e encaminhamentos, sem escutar a verdade, vira paixão e vira carniça. É o que viraram os blogs e os sites anti-igreja que você tem um monte na internet, falando mal da igreja, das ideologias de esquerda, que descia a lenha no Santo Padre, o Papa São João Paulo II e Bento XVI. E agora os blogs e os sites de direita que descem a lenha no Santo Padre Pedro, o Papa Francisco. Mesma coisa. Esses sites e blogs, carniça, é paixão sem a verdade da hierarquia que Cristo deixou. Preste atenção no comportamento do menino, João. Ele correu mais depressa, chega primeiro do que Pedro, mas fora educado, conviveu com Jesus, aprendeu regra e disciplina hierárquica. Como você que é pai, mãe, que monta uma empresa com o filho tem mais paixão, tem mais palpite, tem mais opinião, e se a gente fizer isso e aquilo, e você diz, calma, calma, calma.
E se a gente fizer isso e isso? Calma, vamos ver? É impressionante. Versículo 5. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. porque não é coisa para menino resolver, né? Não entra não, rapaz. Fique, põe a cabeça lá dentro, veja, seu olhar apaixonado, averigue as coisas, pode conferir, mas não ponha o dedo, não interfira em nada. Você é o afeto, você é o amor. O amor precisa de respaldo no processo de discernimento. O amor é intenso, o amor é apaixonante, o amor, ele corre risco de virar carniça facilmente. Você contempla isso do domingo de Ramos, a multidão que grita: Hosana ao filho de Davi, eis o rei, eis nosso rei. É a mesma multidão que grita: não, solte Barrabás, crucifica-o, crucifica-o. Todos os evangelistas que narram a paixão de Cristo deixam a gente assim num desconforto enorme, porque a mesma massa que agita e grita é a mesma que faz virar carniça, morte, matança. O menino diz, sente, educado num freio, na disciplina, na hierarquia dos valores. Eu tenho o meu amor e minha paixão, tenho inclusive o meu seguimento e o meu esforço em correr, até corro mais depressa, mas aqui não vale de jeito nenhum a regra do mercado do premiar quem se esforça mais. Aqui o critério é outro. Olha só, ele vê, mas não entra. Ele é submisso a Pedro. O amor depende da verdade. O amor depende da apuração dos fatos que desenrola no processo jurídico, canônico, interno na igreja, das instâncias que Cristo deixou a Pedro e a Francisco hoje. Veja, versículo 6. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Pronto. Você quer saber como é que nós estamos na fé? Como é que nós criamos ambientes educados em nossas famílias? É se aqueles que amam mais são dependentes do juízo da verdade. Amor sem verdade é mentira. Verdade sem amor é ódio, é injustiça. E hoje nós temos um cristianismo fadado a esse desequilíbrio. Os que lutam por justiça e os que lutam por amor se separaram em correntes ideológicas. Precisará de um processo de purificação interna enorme na igreja para pegar desculpe, o chicote que Jesus usou no templo, botar cada um no seu lugar, virar as mesas dos sites e dos blogs, dos canais das associações católicas de direitos e de potências e que ganham dinheiro. Tem padre que racha de ganhar dinheiro, incitando as massas em linhas e tendências ideológicas que injetam dinheiro para o padre emitir opinião, alá nas correntes de direita ou nas correntes de esquerda. Irmã e irmão, o que eu vou falar para você agora sobre a igreja, você precisa reconciliar com a igreja. E eu te convido a reconciliar com a igreja com aquela oração que o padre reza antes de dizer: a paz do Senhor esteja contigo. O padre diz:
Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. E o padre continua dizendo o quê? Não olheis os nossos pecados, mas a a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Porque se for bom para fazer denúncia nos sites e blogs lá que a senhora me mandou hoje, a irmã Maria Eugênia, se for bom para fazer denúncias nos sites e blogs, mas esse processo de luta por um amor apaixonado ou por uma justiça justiceira, uma verdade que mata, que fere a unidade, acabou. Já está o carimbo de Satanás aí. A tinta de Satanás é essa. Gerou divisão, é do rabo do bicho. Ele leva. Pode ter as bandeiras e as causas mais nobres. Pode realizar as obras mais poderosas, que a hora que menos esperar, um escândalo de desvio de dinheiro, ou de moral, ou de pedofilia virá. Sempre. Satanás sempre entra aí. Não tem coisa mais difícil do que falar da igreja para o mundo que está habituado a ouvir as notícias dos escândalos de nós pregadores. Não tem coisa mais difícil, desconfortável. Quando eu falo para você de igreja, não estou dizendo a você: se submeta a mim e aos meus caprichos e aos meus vícios e aos meus afetos e às minhas razões. Igreja é muito mais do que eu, o padre que está lhes falando. Chegou também Simão Pedro, ele vinha correndo atrás. E a igreja vem sempre lenta. Como você, pai e mãe. Às vezes a mãe ou o pai é um pouco mais acelerado. Mas o que equilibra uma casa é exatamente quando um monitora a verdade e o outro monitora o amor, não é? Um casamento perfeito tem sempre um que representa essas duas vertentes. O amor e a verdade. Se ficar só no amor é uma desgraça. Se ficar só na verdade é uma desgraça também. Tem que haver unidade nos dois. E aí, a igreja que vem lenta. Mãe, mas o papai demora a tomar decisão. Pai, mas a minha mãe demora a aceitar. Vem lenta, mas vem, meu filho. Vem lenta, mas entra. Vem lenta, mas entra e cumpre a sua missão e a sua responsabilidade de apurar os detalhes sutis, as provas sutis e delicadas que estão dentro de um túmulo, que no primeiro juízo de Maria Madalena, da madrugada, parecia um túmulo profanado, mas não é. Vamos lá? E entrou no túmulo, o final do versículo 6. Viu as faixas de linho deitadas no chão. 7, leiam. E o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. O pano, vou bagunçar aqui. O pano que lá no túmulo, no processo de sepultamento, tinha sido colocado sobre o rosto de Jesus, sepultado. Esse pano, ele não estava posto com as faixas, mas ele estava o quê? O que diz? Enrolado num lugar à parte. Enrolado, o que significa isso? Que um ladrão não iria entrar no túmulo, profanar o túmulo, roubar o corpo e ter o capricho de pegar o lençol colocado num lugar à parte, o pano enrolado e colocado em outro lugar à parte. O ladrão não ia fazer isso. Você vai dizer assim, sobretudo vocês jovens, vai dizer assim: credo, mas vocês cristãos se convencem com uma provinha tão chula dessa. Nós dizemos para você, jovem,
nós temos provinhas tão baratinhas, tão simples, que Deus nos dá, de que Ele age. E Jesus ensinou os apóstolos a provinhas assim, básicas, baratas, econômicas, do tipo: olhai os lírios do campo, eles nem fiam nem tecem, não é? Não é? Olhai os lírios do campo. Jesus sabe dessa delicadeza das provas. Ele foi um mestre dessas delicadezas. Bem-aventurados os puros de coração, os pobres em espírito. É tudo coisinha assim que para o mundo não vale nada. Para a economia globalizada, não vale nada. Um pano. Provas sutis e delicadas que vai levando você, Madalena, ou discípulo amado, ou Pedro, o homem da autoridade, da hierarquia, da verdade, da justiça, vai levando você a devagar sossegar seu coração, sentar numa pedra ou num banco, ou quiçá numa sombra na manhã de domingo no jardim, e começar a contemplar. Começa lá, Tiago, bem suave. Começar a contemplar a presença e a manifestação de Deus. Versículo 8. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ah, tá. Ele tem pernas mais rápidas e amor mais intenso, mas o sinal de que você educou bem seu filho, sua filha, é se ele tem disciplina e respeito pela verdade que precisa emitir um juízo aqui. Amém? Amém. Amém? Amém. Esposa e esposo, não fique, se você acha que você é a verdade, não fique sozinha, sozinho. Se você acha que você é a verdade, não fique sozinha. Verdade sozinha sem amor é uma besteira. Amor sem verdade é uma asneira. Ele viu, diz lá. Vamos de novo ao versículo 8 e 9 para a gente ir encerrando. Vai, Tiago, bem suave. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Viu e acreditou, porque o amor acredita em coisas pequenas, não é? Não é? O amor acredita em coisas pequenas. Vai, de fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Você vai sair da igreja hoje com uma convicção apresentada pela palavra. 2 critérios para saber se você está conduzindo sua vida cristã de forma correta: a Escritura e a Santa Igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno não prevalecerá. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Nunca. Essa potência que é Pedro, que o inferno não esbarra nele, não desmorona. Nós precisamos de Pedro, de Francisco, e precisamos do afeto na igreja. Fique um momento com Jesus no jardim. Permita que Jesus também passeie com você. Que o Espírito Santo caminhe com você e te ajude a contemplar as provas sutis do amor de Deus na sua vida. Um pano enrolado, um lençol, uma pedra que foi rolada e não quebrada. Veja
Acredite. Olhe os lírios do campo. Olhe a estrela, o céu, a criação, as montanhas, as florestas. Olhe e acredite. Incline a sua cabeça. Põe a mão no seu coração. Peça para Jesus. Peça ao Espírito Santo para dar a você o discernimento que você precisa para compreender a Escritura e viver na igreja. Reze. Contemple.